mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de buscar a Deus. E depois nós fomos direto para a letra I, que é a graça irresistível, que é a maneira que Deus usa para vencer a nossa resistência contra Ele, a nossa rebeldia. E Ele troca nossos corações endurecidos por corações de carne, que antes eles estavam voltados ao mal e agora são submissos à vontade de Deus. E isso só foi possível porque houve uma expiação. Expiação, que é a letra L do acróstico ali, em inglês, a expiação limitada, que alcança somente os eleitos de Deus. Ela alcança só aqueles que Deus escolheu. E a gente viu que ela é limitada não em valor, mas é limitada porque ela é direcionada apenas a alguns. E no estudo de hoje nós vamos ver o quarto ponto. O quarto ponto, que é a letra U, né, desse acróstico em inglês ali, que significa a eleição incondicional. Que é um tema difícil para alguns, tem muitos pensamentos divergentes, mas nós vamos ver o que os reformados calvinistas seguem sobre esse pensamento, sobre essa doutrina. Então, antes da gente começar, vou pedir para já começarem a abrir as Bíblias e passando os microfones. Letícia, você abre para a gente em Efésios 1, 11. E pode ir passando. O próximo pode ser a Thalita. Thalita, Efésios 1, 4 a 5. E André, Romanos 8, 29 e 30. Então, antes da gente começar a falar sobre a eleição incondicional em si, a gente vai entender primeiro dois termos que estão bem ligados a isso. Primeiro é a pré-ordenação. Efésios 1, 11. Primeiro é a pré-ordenação. O que é isso? Pré-ordenação é o plano soberano de Deus, no qual Ele decide tudo o que acontece no universo. Qualquer coisa, não é só sobre os eleitos, abrange o todo. Qualquer fio de cabelo que cai faz parte dos planos de Deus. Nada acontece por acaso. A Letícia pode ler Efésios 1:11. O que Paulo fala lá? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A gente vê a presença disso, da pré-ordenação, em todos os cantos da Bíblia. Deus usando, às vezes até de erros humanos, para detalhes que foram concedidos em pecado, Deus usando para os seus propósitos. Lá em Gênesis a gente vê José sendo vendido pelos seus irmãos para o Egito, e aquilo era propósito de Deus. Deus usou aquilo para o bem, para salvar aquele povo da fome. Então, tudo está debaixo da graça de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Isso é a pré-ordenação. Outro termo que a gente tem que falar é a predestinação. A predestinação, ela está dentro da pré-ordenação. Enquanto aquela abrangia um todo, aqui já é um conjunto dentro. A predestinação é o plano de Deus quanto ao destino do homem, céu ou inferno. Um jeito simples de falar. Thalita, pode ler Efésios 1, 4 a 5? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso, assim como nos escolheu, esse nos escolheu pode achar que é para qualquer um que está lendo, mas não. Nos escolheu é direcionado
para os eleitos, não é para qualquer um. Então, o significado do versículo é que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, pessoas dentre toda a humanidade, porque por eles vê-las em um relacionamento com Cristo. E a gente pode ler já o Romanos 8, 29 e 30. Leia para a gente, Adel, o que Paulo fala. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o pré-conhecimento de Deus sobre nós, ele significa que ele nos amou de antemão. Aos que de antemão conheceu, ele pode ser lido como aos que de antemão amou e os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. A preordenação de Deus sobre os crentes é baseada no seu amor eterno. Agora, com esses dois termos já claros, a gente pode começar a falar sobre a eleição incondicional. Raquel, abre para a gente Atos 13:48. Você consegue abrir? Lídia, abre João 10:26. Dona Berenice, João 8:47. Então, sobre a eleição condicional, o que é eleger? Quando a gente fala eleger, o que vem à cabeça? Vem? 13:41. 13:48. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal qual não creereis se alguém vô-la contar. Tá. Então, já a gente vai ler esse texto de novo. O que é eleger? Eleger é escolher. Escolher, simplesmente isso. Quando a gente vai às urnas de 4 em 4 anos, o que a gente faz? A gente está escolhendo o candidato que mais nos agrada para que ele seja eleito. Ou às vezes, quase sempre, a gente escolhe o menos pior, né? Mas a gente faz uma escolha com base naquilo que ele está oferecendo, com base naquilo que ele prometeu na campanha, com base na posição política dele, os valores que ele tem. Então, isso é uma eleição. Só que essa eleição é uma eleição condicional. Nós votamos em X porque Y oferece tanto. Nós votamos em X porque os valores de Y são tais. Então, existe uma condição, existe algo que nos move a votar neles. Mesmo que seja uma condição com base na confiança, porque pode ser que ele entre no governo e não faça nada do que ele prometeu. A eleição de Deus ela é diferente, ela é incondicional. Ele não depende de algo que nós façamos, ele não depende de algo que nós pensamos, que dizemos, que fazemos, que prometemos. Ele não precisa disso. Ela é incondicional. Pode falar. Uhum. Exatamente, isso mesmo. Então, não tem como a gente saber quais foram os critérios que Deus usou para nos escolher. Mas, com certeza, o critério não é baseado em merecimento. Nós não somos eleitos porque fizemos algo. Ou não somos eleitos se fizermos algo. Isso não tem... E como o Rafa falou, isso é motivo de agradecimento para a gente. A gente tem que colocar os joelhos no chão e agradecer porque Deus faz isso no nosso lugar. Porque quem de nós poderia chegar diante de Deus e alegar que é bom o suficiente para ser escolhido? Ninguém. Ninguém poderia. E a gente viu na depravação total isso, que todos são igualmente mortos nos delitos e pecados. Então, não fazíamos nada que fosse, no mínimo, aceitável diante de Deus. Então, se a escolha de Deus fosse baseada, como ele falou, fosse baseada em
em algo que nós deveríamos oferecer a Deus, ninguém seria capaz de ser salvo. Porque ninguém é bom. Então, não há nada que o homem faça que eu traga salvação. Nem um auxílio, nem um empurrãozinho, nem nada. Tudo vem de Deus. Ele que escolhe salvar alguns daquele estado de mortos e os dá a vida. Então, a gente vem com questionamento. Tá, mas para ser salvo, nós não temos que crer em Cristo, reconhecer que Cristo é o nosso Salvador? Isso não seria uma condição? Aí a gente vai abrir alguns textos que vão ajudar a responder essa pergunta. Raquel, você lê de novo para a gente Atos 13, 48? Foi esse que eu falei para você? Atos 13, 48. Eu acho que eu escrevi errado aqui antes. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Eu acho que eu estou lendo errado agora. É isso mesmo? É isso. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso. Lídia, eu pedi qual que é para você? João 10, 26. Pode ler, João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 8, 47, dona Berenice. Então, sim, nós temos que ter fé em Cristo para sermos salvos, mas a fé, ela não é uma condição para a eleição. É exatamente o contrário. A eleição que é uma condição para a fé. Nós não somos eleitos porque cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus porque antes da fundação do mundo, nós somos eleitos por Deus. A eleição vem antes de tudo e ela possibilita a fé. É ela que nos move a crer. Isso, a fé é uma condição para salvação. Robério, abre para a gente em Romanos 9,16. E o pessoal está ocupado com o bebê ali, né? Pode ler? Então abre para a gente, Aline, em Romanos 9, 11 a 13. E o próximo aí, acho que... Pastor? Romanos 8, 29. Pode deixar na aberta aí que já eu falo para ler. Então, vamos ver sobre a incondicionalidade na eleição. A escolha de Deus sobre os salvos, ela é soberana, né? Em Romanos 9,16 diz o quê? Pode ler para a gente, Roberto. Assim, pois, não dependente de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Seria muita ingenuidade nossa pensar que Deus tem o controle de todas as coisas, menos sobre a escolha dos seus eleitos, menos a escolha dos que serão salvos. Seria muita ingenuidade. Deus, tudo está debaixo dos propósitos de Deus. E ainda bem que Ele é soberano, ainda bem que Ele é misericordioso, porque, como falamos, por nossa própria conta não teríamos sequer a vontade de buscar a Deus. A gente viu isso lá na depravação total. Nós não temos condição de, por nossos próprios meios, nos achegar a Deus, se não for Ele que nos mover para isso. Vamos ver como é que... sobre essa escolha soberana de Deus e como que ela é incondicional, lá no texto, no Romanos 9, 11, 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O texto está mostrando que Deus já tinha decidido, antes dos gêmeos Esaú e Jacó nascerem, já tinha decidido quem era o eleito. Antes mesmo deles terem praticado qualquer ato de bem ou mal,
Deus já tinha os escolhido. E tem uma linha que interpreta que esse texto ele não está falando sobre a eleição individual. Ele está falando, sim, sobre Deus escolhendo povos, escolhendo o povo de Israel e os edonitas. Só que quando a gente vê o contexto desse capítulo, Paulo, lá no início do capítulo 9, ele está falando da tristeza que ele sentia pelos irmãos, alguns irmãos compatriotas deles, que, mesmo fazendo parte do povo de Israel, não eram salvos, não eram eleitos de Deus. Isso entristecia Paulo. Ele queria se colocar no lugar deles, e mesmo sendo aquele povo que era o povo da promessa, no meio deles haviam perdidos. Aí no versos 6 e 7 ele fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, a descendência natural de Abraão, ela não garantia a herança da promessa. Deus que havia escolhido os que a herdariam. E o que Paulo estava dizendo não era que Israel, como nação, ele tinha o papel de ser o povo eleito. E sim que havia indivíduos dentro daquela nação que eram escolhidos por Deus e outros eram separados de Deus. Por isso que ele entra nesse texto que a gente leu sobre Esaú e Jacó. Ele usa os gêmeos para exemplificar isso. 2 gêmeos, nem nascidos, sem ter cometido nenhum ato ainda, um eleito e o outro não. Sendo que os 2 eram da linhagem de Abraão, netos de Abraão, linhagem próxima. E por isso que Deus disse: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E esses verbos, eles são usados na Bíblia para mostrar quem Deus puxou para si e quem foi afastado dele. Quando ele fala me aborreci, esse verbo ele não pode ter o sentido dele reduzido a ponto de achar que é tipo amou menos. Não é isso que significa. O sentido ele é mais forte, é sentido de rejeição, é sentido de juízo. Odiei. Então, Deus age escolhendo previamente para os seus propósitos, para o seu propósito eterno, para que ele se manifeste, e não a vontade das obras dos indivíduos ou nada que eles fizerem que vai ser capaz de trazê-los salvação. Isso é eleição incondicional. Eu pedi Romanos 11, 7. Eu pedi 11, 7 para quem? Pedi não, né? Posso ler aqui. Leia para mim 11, 7. Romanos 11, 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. O que Israel estava buscando? Israel buscava salvação por obras, por religiosidade, por observância a rituais, buscava pela circuncisão, ou seja, buscavam pelos próprios meios. E essa não era uma condição. Por isso que a eleição incondicional de Deus alcança só alguns com a sua graça. Tem uma linha que usa lá Romanos 8, 29 para contra-argumentar essa incondicionalidade da eleição. Eu vou ler Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O argumento é que os eleitos só são escolhidos por... esse argumento dessa linha é que os eleitos só são escolhidos porque Deus os viu antecipadamente a fé que eles teriam. É como se a fé que eles produzem não tem ajuda de Deus e da graça irresistível de Deus. E Deus apenas
desde antes da fundação do mundo, viu que a fé que eles produziriam no futuro. Ou seja, os eleitos só são eleitos porque Deus, desde a eternidade, já tinha conhecimento da fé que eles teriam. Deus apenas conheceu de antemão aqueles que usariam o livre-arbítrio para virem à fé, para que os predestinasse para a filiação, porque eles fizeram por si mesmos a livre escolha. Mas essa linha não é assim que funciona. Não é desse jeito que segue. Olha lá o verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nota que a predestinação ela vem antes de tudo. Não foi como se Deus estivesse só olhando para o futuro, vendo o livre-arbítrio do homem para depois o eleger. Não. Esse chamado, ele não é para todos. O chamar que esse versículo cita é feito somente àqueles que Deus predestinou. Predestinou para serem conforme a vontade, ou predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, como está escrito no versículo. Vamos deixar aberto, Cariz, vai para a gente Atos 4, 27 e 28. Lucas Pinheiro, João 6,37, Marina, João 6,65. A gente vai ver agora sobre a liberdade do homem. Se Deus escolheu soberanamente quem que ele vai salvar, determinou o que vai acontecer em cada detalhe de nossas vidas, nós somos responsáveis pelos nossos atos? Nós somos, de fato, livres? A gente vai ver que sim. Cada pessoa faz todas as suas ações livremente, de acordo com a sua própria vontade, e ele é responsável pelos seus atos. Só que até os atos que escolhemos, eles também fazem parte do propósito eterno, fazem parte da pré-ordenação de Deus. É difícil para a gente pensar com a nossa... pela perspectiva humana, pensar nisso, entender como que Deus pode pré-ordenar tudo e ainda assim ele nos manter plenamente responsáveis pelo tudo que fazemos, pelos atos que cometemos. Mas está claro lá na Bíblia. Deixa eu ver aqui se... Eu vou ler aqui Atos 2, 23. O sermão lá de Pedro no dia de Pentecostes. Ele fala, sendo este, Jesus, né, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Pedro está falando aqui que, embora estivesse no plano de Deus, que Jesus fosse morto, embora que desde a eternidade fizesse parte do plano de Deus, aqueles que agiram para condenar Jesus, eles têm que ser culpados por suas ações. Eles são culpados pelos seus atos. E Deus... Eita, eu esqueci de passar muito slide aqui, né? E Deus é capaz de determinar tanto os meios quanto os fins dos atos humanos, sem tirar de nós a nossa responsabilidade, sem tirar de nós a nossa liberdade de ação de tudo que fazemos. Lê pra gente Atos 4, 27 aí. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso, então, o sacrifício de Cristo, ele era necessário para os planos de Deus, como eu falei. Mas aqueles que praticaram o ato de assassinato contra um inocente, contra uma pessoa sem pecados, eles foram agentes responsáveis pelas suas ações. Todos são livres para fazer o que quiser.
Mas não quer dizer que nós, de fato nenhum, somos marionetes na mão de Deus. Deus fica nos controlando. Deus não obriga ninguém a fazer coisa contra a vontade. Ele não nos amarra. Mas existe uma coisa que nos limita. E essa coisa não é Deus, e sim o pecado. É o pecado que limita as nossas escolhas. Porque nós somos escravos do pecado. E nessa escravidão, o homem é incapaz de escolher o bem. É como um alcoólatra que não consegue se livrar do vício. Ele jamais, se não for da vontade de Deus que ele seja mudado, ele não consegue se livrar do vício. Ele sempre vai escolher a bebida. Então, o homem não tem livre-arbítrio para escolher a Deus. A vontade do homem está presa ao seu coração, que é pecaminoso, porque ele ama o pecado. E aqueles que estão em Cristo, Deus consegue mudá-los, mudar a sua vontade. Ele não tem mais a vontade de seguir escravizado. Ele agora tem vontade de seguir o desejo de Cristo, de seguir a Cristo. Deus o muda de maneira que o pecado, a vida em pecado já não faz mais sentido na vida dele, e ele se entrega a Cristo e decide viver seguindo a Cristo. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então Deus produz a fé de todos aqueles que ele planejou desde antes da fundação do mundo redimir. Ninguém pode crer em Cristo se o Pai não conduzir, se não for tocado pelo Espírito Santo. Alguns pensam que a eleição incondicional ela é uma doutrina dura que força as pessoas a fazerem o que não querem. E não é isso que acontece. Ela não traz homens amarrados à força para perto de Deus. O que ele faz é transformar a nossa vontade. Ele muda a nossa vontade para que nós o queiramos. Os que estão em Cristo, agora que têm o coração transformado, eles têm o desejo de servi-lo e viver uma vida santa. Eles anseiam por estar com Cristo em breve. E eles vão estar com Cristo em breve no céu. Esse é o destino dos eleitos. Já os que o rejeitam, o destino é outro. Eles não querem se arrepender de seus pecados. Eles estão destinados ao inferno. E, de certa forma, o inferno, se você parar para pensar, eles odeiam ainda mais a ideia de submeter a adoração a Deus. Então, talvez o inferno seja até menos pior para eles. Não estou dizendo que eles vão gostar de ir para o inferno, mas eles não conseguem se sujeitar a Deus porque o pecado não deixa. Teve um autor que é citado no livro, Edwin Palmer, que ele diz bem assim, ó: o último lugar que eles querem estar é no céu. Eles não podem engolir a ideia de se arrepender dos pecados e amar a Deus e aos outros mais do que a si mesmos. Eles não querem estar no inferno, mas quando sabem que a alternativa ao inferno é ir para o céu com o coração puro, desejarão permanecer no inferno. Assim, é verdade que cada um consegue o que quer. Os cristãos estão satisfeitos por estarem com Deus, e os habitantes do inferno estão satisfeitos por não estarem com Deus. Vamos... Mãe, abre pra gente em Romanos 9:18. Rafa, João 3:17. Mari, Romanos 9:14-15. Joel, Romanos 9:20-21. Ainda não. A gente vai entrar agora no
no tópico sobre a reprovação. O que é a reprovação? A reprovação é a escolha de Deus de fazer a decisão desde a eternidade de lançar sua ira sobre aqueles que o rejeitam. João escreveu lá em Apocalipse 17, na parte 17:8b, ele fala assim: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. É só um pedaço, mas só para a gente ver o que ele está falando. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Então, vamos ler Romanos 9:18 para a gente ver o que é isso que ele está falando. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, desde antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido aqueles que seriam eleitos, mas ele também já sabia aqueles que os rejeitariam. Então, assim como Deus, lá no Egito, ele endureceu o coração do faraó, quando ele faz isso, quando ele está endurecendo o coração, ele está apenas entregando ao homem aquilo que ele deseja, aquilo que o coração dele deseja. Não é como se ele estivesse afastando o homem de Deus. Não. Quando ele endurece o coração, é como se ele dissesse: você quer me rejeitar? Então, toma o que você quer. Então, nota que esse endurecimento não é algo que Deus muda no homem. O endurecimento é apenas o homem continuar no seu estado natural. Ele continuar no estado de depravação. E por isso são reprovados diante de Deus. Já estavam os três ali, né? Então, a gente vai ver que esse papel de reprovação de Deus, ele é apenas passivo. O homem que é o seu próprio sujeito ativo na sua condenação. Eles são condenados pela a sua incredulidade. Quando a gente fala dos eleitos, sim, aí Deus tem um papel ativo nesse caso. Deus, ele estende a sua misericórdia sobre aqueles que são eleitos. Ali ele age ativamente, porque aqueles são escolhidos para a vida eterna. Mas quando a gente fala dos que o rejeitaram, não, Deus apenas deixa que eles sigam no caminho que o coração deles deseja, que é a depravação. João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente viu domingo passado, na aula de expiação limitada, que essa palavra mundo é usada em muitos versículos da Bíblia, mas não quer dizer todos, e sim um grupo. Nesse caso, os eleitos. Porquanto Deus enviou o seu Filho aos eleitos. Então, ele enviou o seu Filho ao mundo não para julgar, não para exercer ativamente a condenação sobre o homem. Não foi esse o propósito. Mas sim que os eleitos fossem salvos por ele. Aí sim ele age ativamente para salvar os eleitos. Pode falar. Vou até aproveitar que estou com o microfone aqui. Tem um texto lá em Gênesis 25, fala sobre a venda da primogenitura de Esaú, né? Esse texto trata exatamente disso, que a gente vê que Deus lança a mão da escolha individual de Esaú em vender a sua progenitura por um prato de comida. E aqui o prato ele até tem uma coloração vermelha, que isso nos diz muito, né? E você vê que Deus não interfere ali. Deus, Esaú tem a sua livre escolha. Fala, Esaú escolheu. E Jacó faz uma proposta, né? Então, me vende aí seu dinheiro primeiro. Ele, agora. E aqui o texto deixa claro o valor que Esaú dava para a primogenitura. Gênesis 25, 32 fala, Esaú respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ou seja, para ele não tinha valor. Então, se para ele não tem valor, e aí Deus usa a escolha
essa liberdade pecaminosa, vamos dizer assim, de Esaú, e aí ele ativamente ele entra. Então, agora Jacó, ele é o primogênito. E Deus despreza Esaú. Ou seja, é o que você falou, no processo de eleição e de salvação, Deus é ativo, né? Mas no processo da perdição, da maldade, o homem está por si só, desgarrado, indo ao seu próprio caminho. Mas a gente vê que, às vezes a gente pode pensar que o homem é boneco ventríloco, né? E Deus está lá manipulando todas as coisas. E a gente vê que não é isso. Deus, o plano soberano de Deus para toda a humanidade, ele não há conflito na liberdade individual da pessoa em seu pecado e na sua perdição, exceto naquilo que diz respeito à salvação. Que a gente fala, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é santo, é Deus que faz todo o agir e o querer e o realizar no nosso Agora a gente vai entrar no tópico que fala sobre a justiça de Deus. Deus seria perfeitamente justo se ele mandasse todo mundo para o inferno. Nós já vimos isso. É o que todos nós merecemos. Mas ele não faz, ele poupa alguns. E Cristo toma o lugar dos seus. Ele os justifica. Então, a justiça de Deus, ela é feita. Ela é feita de qualquer maneira. Ela é feita sobre todos que o rejeitaram. Mas ela também é feita sobre Jesus, no nosso lugar. A ira de Deus alcança os que o rejeitaram e atinge a Jesus no lugar dos eleitos. Quando a gente vê... Eu pedi para alguém ler Romanos 9, 14, 15? Joel, né? A Mari? Lê para a gente o que Paulo está falando lá. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É totalmente prerrogativa de Deus. É prerrogativa de Deus escolher quem ele vai salvar. Então, a justiça de Deus ela não seria comprometida se Deus ele tivesse escolhido não salvar ninguém ou se ele tivesse escolhido salvar todo mundo. A justiça de Deus continuaria íntegra, porque é prerrogativa de Deus. Ele é soberano. Ninguém é capaz de entender os motivos de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, ninguém sabe, consegue entender o que Deus tem planejado. Posso falar uma Pode coisa? falar. Que eu sempre vejo, quando esse assunto é discutido com pessoas que não têm o mesmo entendimento que a gente, eu já vi muita gente falar assim, mas aí cadê a bondade de Deus, né? As pessoas questionam muito isso. E muitas vezes fica aquele gostinho assim de mas então a pessoa não vai ter nem direito de escolher o céu? Ela não vai ter nem direito de querer adorar a Deus? O que a pessoa não entende a pessoa nunca escolheria isso. Então, o que a gente sempre tem que mostrar para a pessoa é o caminho contrário, é que se dependesse da gente, não ia ter esperança nenhuma, e nenhum de nós seríamos salvos. Mas, como a gente tem essa possibilidade de Deus nos escolher, então ainda há esperança. Então, eu vejo para a minha família, as pessoas que ainda não acreditam, aí eu podia pensar assim, nossa, ela nunca vai poder escolher. Não, se Deus não tiver escolhido, ela nunca vai poder escolher. Mas se fosse depender dela, ela também nunca ia poder escolher. Então, eu tenho que orar o tempo inteiro de Deus, se essa pessoa é escolhida do Senhor, faz a obra, revela, abre os olhos, né? Essa é a oração contínua, porque é a única esperança que existe. Fora disso, não ia ter esperança nenhuma. Leu qual texto? 9, 20, 21? Não, você leu 14, 15. Esse sou eu. Peraí, então, vamos ver, né, no Romanos 9, 20, 21, caso ainda reste dúvidas sobre a justiça de Deus. Leia, Joel, pra gente. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar, a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o eleito direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Isso mesmo. Quem de nós poderia discutir com Deus, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E, assim, mesmo ao ignorar
pecadores, deixá-los no seu estado natural de depravação e por isso são condenados. Deus, ele tem o direito perfeito e justo de assim fazer. E mesmo na condenação, na condenação dos ímpios, Deus também é glorificado, porque Deus é glorificado em todas as coisas. A gente vai passar já concluindo, uma parte que fala sobre os benefícios duradouros da eleição incondicional. E são pelo menos 5 benefícios. Claro que podem ter muitos outros, né? São pelo menos 5. O primeiro é efeito humilhante sobre o nosso orgulho natural. A eleição condicional, ela nos dá esse efeito, um efeito humilhante sobre o nosso orgulho natural. Nós temos o desejo natural de pensar que temos alguma parte no nosso processo de salvação. Algo que nos faça dignos, algo que nos dê esse merecimento. Mas, se fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes mesmo de termos nascido, então a gente pode estar certo que a eleição não tem nada a ver com algo que nós fizemos. Ela tem origem puramente na graça de Deus. É um presente para nós. Então, não temos nada sobre nós que nós tenhamos que nos gloriar, senão em Deus. Nós temos que entregar a Deus esses méritos, porque nada em nós não é motivo de orgulho. O segundo benefício é produz em nós um profundo amor por Deus. É isso que a eleição condicional produz em nós. Um profundo amor por Deus. Quando entendemos que fomos eleitos apenas pela graça de Deus, tirados da nossa depravação, aí a nossa forma egocêntrica muda. A nossa maneira de pensar, ela é reorientada. Então, nos maravilhamos com a maravilha do amor de Deus. Nos maravilhamos com o amor profundo dele por nós e nós respondemos assim em amor por ele. Terceiro, nosso entendimento da eleição aumenta a nossa adoração a Deus. Como poderíamos admirar um Deus que é limitado pela vontade de homens e de mulheres? Se a gente pensar que escolhemos a Deus por nossa própria vontade, necessariamente a gente está limitando a Deus. Necessariamente a gente está limitando o nosso entendimento da natureza do poder dele. E Martinho Lutero disse bem assim, ora, se sou ignorante das obras e do poder de Deus, sou ignorante do próprio Deus. Se não conheço a Deus, não posso adorá-lo, louvá-lo, dar-lhes graça ou servi-lo, pois não sei quanto devo atribuir a mim mesmo e quanto a ele. Ou seja, gera essa confusão em saber o que vem de nós, o que vem de Deus. E nós limitamos o poder de Deus quando fazemos isso. Então, o entendimento correto de Deus é que Deus, a sua obra, nos leva a uma adoração correta. Nós adoramos a Deus corretamente quando entendemos que Deus que nos escolhe, que Deus que está agindo e não tem nada de nossa vontade no meio. Letícia, abre pra gente em 1 Coríntios 1:21. Thalita, Romanos 10:14 e André, Romanos 8:16. Isso. Não precisa ler ainda não.
O quarto benefício, encoraja o evangelismo. Alguns pensam o contrário, né? O argumento é que se Deus já elegeu, então por que a gente vai evangelizar? Deus já escolheu os seus, por que a gente tem que evangelizar? Então, nós devemos pregar porque essa é a forma que Deus usa para cumprir os seus propósitos da salvação. Ele usa o seu povo, os seus eleitos para... E não só os eleitos, às vezes ele usa pessoas que não são eleitos também para cumprir os seus propósitos e assim pessoas são atingidas. Deus usa as pessoas para os seus propósitos. Jesus nos ordenou o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a gente vai ver, Letícia, vê o que Paulo falou lá. Ele estava exortando os coríntios ali em 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Thalita, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós não conhecemos os eleitos. Nós não sabemos quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas o nosso dever é pregar. É pregar porque essa é a maneira que Deus usa para converter os corações. Mesmo que os eleitos ainda não sabem, às vezes, que são eleitos, eles estão esperando por essa palavra em todos os cantos do mundo, mesmo sem saber. Porque, se eles são eleitos, de alguma maneira a palavra vai os atingir. Então, a gente tem que se lembrar que nós somos apenas instrumentos por Deus. Jamais pensar que o que nós falarmos é convincente o suficiente para atingir um coração que é duro. Não, de maneira nenhuma. Pode ser a melhor pregação do mundo. Se é só o Senhor que consegue fazer a transformação do coração. Se ele não fizer isso, a palavra não vai fazer nenhuma diferença na vida dele. Aquele coração vai continuar endurecido. Então, se ele não for um dos eleitos, ele não vai receber a palavra. E por isso, nós temos que estar confiantes que todos os eleitos vão ser salvos, porque Deus já os escolheu. Porque Deus está à frente da evangelização também. Quinto e último, a eleição dá a certeza da nossa salvação. Enquanto os arminianos, eles nunca estão seguros o suficiente, estão sempre com medo de perder a salvação, nós descansamos em Deus. Nós descansamos quando reconhecemos que Ele é soberano e que a salvação é um dom de Deus pela graça, que não depende de nós. André, lê pra gente Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito, ele mortifica o nosso pecado e, consequentemente, nós começamos a produzir frutos, boas obras. Não é o caminho oposto, não é nós fazemos boas obras porque somos salvos. Não, nós somos salvos e, assim, isso nos move a produzir boas obras. Saber que fomos predestinados à salvação por Deus antes da fundação do mundo é uma segurança que nos conforta, que tira esse peso de cima da gente. E por isso temos a certeza que a nossa fé é um dom de Deus. Então, que Deus trabalhe em nós, que Deus trabalhe em nós esses benefícios também em nossas vidas. E louvado seja o Senhor, louvado seja Ele por não deixar para nós essa escolha de salvação. Louvado seja Ele porque nós sabemos que não mereceríamos, nós sabemos que jamais buscaríamos a Deus por nossos próprios meios. E assim nós agradecemos por tamanho amor e misericórdia de Deus em nossas vidas. Alguém tem algum comentário?